Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Espero que você esteja crescendo, se desenvolvendo espiritualmente. Que Deus esteja tratando na sua vida, te edificando. Porque a Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, Oséias capítulo 6. Então é importante quando a gente medita na palavra, Deus disse a Josué, medita na lei dia e noite, para que você seja bem sucedido. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação nesse momento, porque Deus promete a bênção dele sobre nós. Nós somos herança, né? Nós somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa de Deus feita à descendência. Quando fala descendência, está falando de Jesus. Então, Gálatas capítulo 3 explica isso. Quando nós cremos em Jesus, nós temos direito à herança que Deus prometeu a Abraão. E eu quero trazer uma palavra no seu coração. Porque vivemos dias difíceis, né? São coisas difíceis que vivemos com a família, vida profissional, vida financeira. São vários desafios. Nunca foi fácil para ninguém. Se você lê a Bíblia, você vai ver que os personagens bíblicos, os grandes homens e mulheres de Deus, viveram momentos difíceis, tempos trabalhosos, e eles perseveraram. O segredo não é viver em tempos de paz, é vencer os obstáculos, vencer as dificuldades. Por isso nós somos mais do que vencedores. Deus nos prometeu vitória, Ele nos prometeu livramento, nos prometeu saúde, prosperidade. E quando nós cremos nisso, nós continuamos a nossa jornada. E eu quero trazer uma palavra, hoje tirada do livro de Êxodo, capítulo 23, que eu penso que nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida hoje, pegando aqui o exemplo que Deus disse ao povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, quando despojou os egípcios, eles saíram e Deus deu uma promessa para o povo. Ele diz assim, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Êxodo 23, a partir do versículo 20. Então, primeiro ponto, Deus nos tirou da terra do Egito. Tirou de onde? Do mundo. O mundo jaz do maligno. Nós somos alcançados. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Ele nos trouxe para a luz do Evangelho. Então Ele nos libertou, nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Qual é a escravidão? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quando a gente compreende isso, nós fazemos um paralelo. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar a Canaã. Deus nos tirou do mundo e estamos passando agora, trabalhando e vivendo os nossos dias até chegar à morada eterna no céu com o Senhor. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar e voltarei e levarei vocês para estar comigo para sempre. Essa é a promessa de Deus. Enquanto nós estamos nos preparando, nós estamos caminhando como povo no deserto, aqui diz, eis que eu ponho um anjo diante de vocês, para que guarde o seu caminho. O Espírito Santo mora em nós. Quando nós paramos para pensar nisso, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre Davi e ele vencia, vinha sobre Sansão e ele vencia, vinha sobre Gideão e ele vencia. Agora não, no nosso tempo não. Jesus falou que o Espírito Santo viria e faria morada em nós, estaria conosco para sempre. Então, agora o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, Deus habita dentro de mim, dentro de você, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui diz que o anjo diante de ti para te guardar e te levar ao lugar que tem preparado. Então o Espírito Santo está conosco para nos levar para o céu, para a nossa morada eterna. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então, é importante que a gente tenha comunhão com Deus, vivendo com Deus, e Deus tem promessas, mas eu não quero falar só das promessas de eternidade, mas promessas aqui na terra. Se Deus quisesse a gente no céu, no dia que nós aceitamos Jesus, Ele nos mataria e a gente ia para o céu. Não, Ele quer a gente aqui, trabalhando. Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades,
deis fruto e o vosso fruto permaneça. Enquanto nós vamos dando fruto, nós vamos conquistando também, nós vamos apropriando daquilo que Deus preparou para nós. Deus tem o melhor para nós. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. E o texto no versículo seguinte diz assim: mas se não quiserem for rebeldes, sereis devorados à espada. Então, ou a gente se torna mais que vencedor, ou vamos sofrer as consequências do fracasso. É muito importante entender isso. Nós não vamos empatar. Deus não quer, né, que a gente fique empatado. Ou você ganha ou perde. Se você quiser ganhar, você anda com Deus. Se quiser perder, você anda sem Deus. Mas no empate ninguém fica. Jesus falou assim, olha, em Apocalipse, é melhor ser frio ou quente. Porque é morno, vou vomitar-te-ei da minha boca. A pior coisa que tem é a pessoa morna. É a pessoa que está mais ou menos. É a pessoa que você não sabe se ela é ou se ela não é. Ela não se decidiu. Ela está em cima do muro. Então vamos lá. Aqui diz: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha a promessa. Deus será inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Nada poderá parar na nossa frente. Quando andamos com Deus, claro, pessoas do mal, né? Porque as pessoas de bem vão estar conosco, vão estar junto conosco. Um ao seu companheiro ajudou e disse: esforça-te, é melhor ser dois do que um. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: a fim de que todos sejam um. Então, juntos, nós vamos agradar a Deus e fazer e conquistar aquilo que Deus tem para o povo dele. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e os destruirei. Ou seja, os inimigos de hoje, seja a tristeza, seja a pobreza, seja o desemprego, seja a ansiedade, seja a maldade, qualquer que seja a dificuldade hoje, aqui tipificando os povos cananeus. Aqui nós estamos mostrando aqui qual o inimigo hoje. Nós não lutamos contra Jebuseu, nem Heveu, nem Ferezeu, nada. Nós lutamos contra as dificuldades modernas, as dificuldades da atualidade, do nosso tempo, da nossa geração. É a angústia, é a injustiça, as dificuldades da vida, as coisas que Satanás, a cilada que Satanás arma contra nossas vidas, que a Bíblia diz em Efésios, que a nossa luta nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, nosso inimigo hoje é espiritual, não é carne e sangue. Nós não lutamos de forma humana, mas as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, aqui diz para a gente não adorar outros deuses, não fazer aliança com nenhum tipo de Deus, não citar o nome. E eu quero citar aqui outra coisa. Versículo 27. Enviarei o meu terror diante de ti, confundida todo o povo onde entrares. Farei que todos os seus inimigos te voltem às costas. Olha que promessa poderosa. O inimigo que vier por um caminho vai fugir por 7 caminhos, conforme Deuteronômio 28 também diz. Então a promessa de Deus é que nós venceremos. As dificuldades virão, mas já somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Então eu trago essa palavra no seu coração para que você enche o seu coração de esperança. A promessa vai se cumprir na sua vida. No tempo certo de Deus, a promessa vai se cumprir. E aqui diz assim, ó: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Olha só, aqui o texto diz que Deus não tirou todos os inimigos de uma vez, senão os animais iam se multiplicar e ia tornar perigoso para o povo de Israel. O que seria isso hoje? Se Deus nos der todas as conquistas, quais os inimigos que vão se levantar contra nós? A nossa soberba, a nossa falta de humildade, a nossa dificuldade em pedir ajuda, a nossa dificuldade em olhar o nosso próximo. Então, as dificuldades fazem com que nós lembremos que a pessoa do nosso lado também está sofrendo. Para a gente ser mais humilde, para a gente ser mais amoroso um com o outro, para a gente ser mais compreensivo, para a gente aprender a perdoar. Então é importante quando a gente compreende isso. As vitórias vêm por etapa, para que a gente cresça espiritualmente, senão a gente esquece. Lembra o que diz a palavra de Deus? Que nós temos que lembrar, quando tiver tudo
conquistado, quando você estiver abastado, quando sua vida estiver boa, lembra que é o Senhor que te deu força para adquirir essas coisas. Lembre sempre de Deus. Lembre do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os maus dias em que você não tem nele prazer. Então, se a gente fica orgulhoso, soberbo e não contar com as pessoas e não ajudar, não acrescentar na vida das pessoas, a nossa vida perde o sentido. E nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, mas é por etapa. A sua vitória vem, a cada dia vem, se você andar na presença de Deus, seja obediente à palavra, não faça nenhuma outra aliança a não ser com Deus. No tempo certo, a bênção virá na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu ministério, na sua saúde. Lembra disso, Deus tem grandes promessas para cumprir na sua vida e você não vai morrer antes que essa palavra se cumpre, que as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Então guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe e que a promessa de Deus seja derramada na sua vida, que toda bênção retida seja liberada nesse momento. Se você tomar posse, o milagre vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios e você vai poder testemunhar. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.